Olá pessoal, Cíntia Menegaso para quem está ouvindo, humanizada como sempre, digital porque se fez necessário nesse mundão aí que a gente está vivendo. E hoje a prosa aqui que a gente vai ter, a nossa breve conversa é sobre orientação no cliente, né? Quero começar falando dessa terminologia porque há 10 anos atrás a gente usava muito essa competência foco do cliente, foco no cliente, orientação no cliente, orientação blá blá blá, e isso mudou. E ao mudar essa terminologia que eu vou contar para vocês, muda também todo o nosso mindset. Então, hoje o correto a se dizer, ou o que tem sido praticado, é orientação do cliente, resultado do cliente. Como que a minha consultoria ou como que a sua indústria pode ajudar o cliente, né? Ao mudar essa terminologia, que parece uma coisa boba, a gente está mudando todo um formato de pensamento, de formato de projetos, para que a gente consiga sobreviver, né? Para que a gente consiga estar nesse mundo e sobreviver com o nosso business nesse mundo também. Sendo mais objetiva e um pouco mais clara nesse vídeo, vamos entender um pouco a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Certamente vocês já se deram conta, como eu, que o ano passou aí no piscar de olhos, já se passou um primeiro semestre. A gente entra em agosto já no próximo mês, o próximo vídeo já é outro mês, olha a loucura do que a gente está vivendo, né? E acho que mais importante é compreender que um projeto, uma entrega para o cliente também está tendo essa velocidade. Tô citando o tempo desse ano, ainda que seja um ano bastante atípico, mas só para esclarecer um pouco para vocês como que funcionava e como que está funcionando. Num passado não muito longe, o cliente chegava com uma demanda, então quero desenvolver uma cafeteira, tá? A gente colocava isso em linha de projeto, em linha de produção, a coisa ia acontecendo. Quando a gente entregava um ano depois, a gente entregava muito próximo daquilo que o cliente queria, uma cafeteira, tá? Tinha, claro, certamente alguns ajustes, mas a gente não tinha variações absurdas. Hoje é sabido que quando o cliente nos pede uma cafeteira, o correto é que a gente vai fazendo sprints, que a gente vai fazendo pequenas entregas, colhendo o feedback desse cliente e melhorando até a entrega final. Bom, isso muda todo o escopo, porque a gente precisa para isso, tá aceitando os erros, tá aberto a feedback, melhorando a nossa comunicação e assim sucessivamente. Isso em serviços também é verdadeiro, porque quando a gente começa a se relacionar com um cliente, ele nos pede, por exemplo, um programa de liderança, o programa começa e ele precisa ir sofrendo modificações até o final da nossa universidade, ou da nossa academia, ou da nossa entrega final. Por quê? Porque o cliente, na medida que ele vai mudando o seu comportamento, as características do que precisam ser ajustadas na empresa também mudam. E vocês podem não acreditar em mim, mas há muitas empresas ainda que começam a criar um produto, começam a desenvolver um projeto e elas não mudam a ideia inicial até a entrega. Só que quando a entrega fica pronta, não é mais aquilo que o mercado precisava. Eis aí um dos sucessos das startups. Eis aí um dos sucessos pelos quais os clientes estão migrando de empresas mais antigas, mais estruturadas, para empresas que apresentam mais essa flexibilidade, mais essa ousadia, mais esse jeito de estar mais próximo e de atender o cliente. A gente aqui, nesse momento, também está fazendo esse olhar para o cliente externo, né? Mas eu também faço esse olhar, e esse é um dos nossos trabalhos, a fazer essa mudança para o nosso cliente interno, né? Será que a gente tem feito adaptações necessárias na nossa empresa para os nossos clientes internos? Será que a gente tem feito um exercício de olhar verdadeiramente para as necessidades que os nossos colaboradores estão tendo? De forma que falar sobre orientação no cliente é de uma amplitude, é de um exercício gigantesco, que aqui eu convido para esse cutuque, né? Ou para esse incômodo, né? Como que tem sido o meu olhar? Quando eu vou desenvolver, né? Na semana passada a gente falou bastante sobre inovação e criatividade, né? Quando eu vou criar um produto, quando eu vou criar um novo processo, quando eu vou elaborar um novo discurso, eu tenho olhado para o cliente de 1830
Ou eu tenho olhado para esse cliente do futuro, né? Hoje de manhã, antes de fazer esse vídeo para vocês, eu tô gravando o vídeo na sexta para colocar no ar no domingo, né? Hoje de manhã eu tava numa discussão num café que a gente tem com pessoas incríveis, consultores extremamente sêniores. A gente estava discutindo um pouco sobre essa história, né, dos rótulos que a gente continua estabelecendo para a geração Y. Quem me conhece sabe que não só o meu mestrado, como na vida, eu sou defensora desses jovens. Eu não sou cega para os jovens, mas eu sou defensora desses rótulos todos estabelecidos e que me levam a defendê-los a ponto de lembrar-nos que eles são os nossos futuros clientes. São essas pessoas as quais a gente acha superficial, as quais a gente acha que não tem profundidade, que são os futuros clientes das nossas empresas, são os futuros clientes dos nossos RHs, são os futuros clientes da humanidade. Então, quando a gente começa a pensar em orientar-se para o cliente, uma das coisas que a gente precisa avaliar muito é: seu produto é para uma geração futura? Sua forma de atender atende a essas necessidades futuras? Ou sua empresa continua criando um produto para uma população que possivelmente deixará de ser atendida, ou porque vai desaparecer, ou porque de fato vai acabar, ou porque de fato tem se adaptado a esse novo contexto. Vale dizer que não é o fórum daqui, mas eu não defendo geração por uma questão de idade. Minha defesa foi exatamente que uma geração se constitui pelo mindset que ela estabelece, não pela faixa etária efetivamente. E é claro que os mais novos possuem mais flexibilidade. Mentira, isso não é verdade. Assim como a gente tem pessoas de mais idade, por exemplo, mais experientes, que possuem um mindset extremamente flexível. Mas esse não é o fórum da gente aqui. O fórum da gente aqui é entender o quanto a gente entende de tudo isso que eu tô falando para conseguir atender. Então, eu preciso entender esse cliente para conseguir atender a demanda dele, ou para que eu consiga criar produtos e serviços orientados a essa população. Com essa pandemia toda, uma das coisas que a gente tem visto é que alguns consultores, alguns professores, seres humanos como eu, não estão conseguindo atender as demandas online. O que significa isso? Eles estão online, mas continuam produzindo treinamentos ou continuam produzindo aulas no modelo Flipchart, no modelo tradicional. Eu não estou dizendo que o Flipchart está errado ou que não funciona, eu não estou emitindo nenhum julgamento. Eu apenas estou usando esse exemplo para tentar explicar para vocês o quanto isso já está acontecendo. O quanto que a gente está tendo que se moldar e se remodelar para as demandas que os clientes novos estão precisando. O consultor, o professor, o facilitador que não aprender sobre técnicas virtuais, que não fizer um treinamento para se aperfeiçoar, que não tiver se remodelando para aplicar as dinâmicas andragógicas no mundo online, muito provavelmente num futuro próximo ele está fora do mercado. Então, assim, tem determinadas coisas que eu escuto que para mim chocam no sentido de compreender o quanto que a gente não trocou esse artigo. Foco do cliente para foco no cliente. Então, quando eu tô falando do no, eu tô atrasada. Eu preciso aprender que agora o meu produto, o meu projeto, a minha empresa precisa estar centrada no cliente, precisa estar centrada no que ele precisa. Para ir fechando esse racional, há duas ferramentas que eu queria dividir com vocês. Uma delas é o mapa de empatia. Usem, abusem, apliquem isso nos seus clientes. Mapa de empatia é sempre o pensamento do cliente no centro. E antes de sair lançando qualquer coisa ou produzindo qualquer coisa, a gente faz um exercício com metodologias ágeis, enfim, de pensar assim: o que é meu cliente? Então, penso lá no cliente, a Dona Maria, ou penso numa empresa RH da International Paper, RH da Unilever, RH do Itaú, não importa. Pode ser o cliente pessoa física ou pode ser o cliente pessoa jurídica, ou pode até mesmo ser seu filho
que também é um excelente exercício para a gente usar muitas vezes em casa. Então eu ponho a pessoa no centro, seja ela quem for, e faço perguntas para essa pessoa sobre a minha ótica. O que essa pessoa sente? O que esse cliente sente? Quando ele escuta falar de mim, o que ele sente? O que o cliente vê na prática eu entregando? Então, o que meu filho sente quando ele ouve falar mãe? O que meu filho vê eu entregando para ele todos os dias? O que ele ouve e o que esse cliente costuma falar? Então, são 4 perguntas que o mapa de empatia me ajuda para ampliar o meu mindset quando eu estou pensando num produto. Então, eu penso num determinado produto, faço uma pesquisa de campo, ou com o meu filho, ou com o cliente físico, ou com o cliente jurídico. E a segunda, e daí eu tiro algumas perguntas. Se ele tá ouvindo isso, o que eu preciso melhorar? Se ele tá pensando isso, o que eu preciso ajustar? Se ele tá vendo isso é o que eu quero que o meu cliente veja, se eu quero que o meu filho veja sobre mim, né? Sobre o meu produto, sobre a minha entrega. E não menos importante, eu queria deixar aqui uma pincelada sobre o designer thinking, o duplo diamante, que é uma coisa tão importante dentro de qualquer projeto. Essas 2 citações que eu fiz, elas estão muito voltadas a pessoas, a empresas que já pensam no modelo ágil. E qual é a vantagem de usar modelos ágeis quando a gente fala do tema orientação para o cliente? A vantagem é uma só, para mim, a sobrevivência do nosso negócio. Se a gente continuar atendendo como sempre atendeu os nossos clientes, nós vamos ter o mesmo resultado. Se a gente não se adaptar às demandas do que o cliente está pedindo, se a gente não tiver uma escuta mais ativa, um olhar genuíno, uma capacidade de entregar o que o cliente precisa e não o que a gente quer vender, a gente vai estar fora do mercado. Isso serve para nós consultores, para nós consultorias, para nós professores ou para nós empresa. A sua empresa não pode vender o que ela precisa. Ela tem que vender e ofertar para o mercado o que o cliente necessita. Meus pais têm um restaurante hoje com o meu marido, parte de quem me conhece sabe disso. Não pode mais ser a comida que a minha mãe quer fazer. A gente tem feito uma reformulação no cardápio de qual está sendo a demanda daquilo que o cliente quer comer. E aí sim nós aplicamos um mapa de empatia com diversos clientes, aumentamos de cerca de 7 pratos que a empresa tinha, que o restaurante tinha, para 19 pratos. Hoje a gente tem uma variedade de 19 pratos. Porque eu acho bonito? Porque eu quero ter mais trabalho? Não. Porque se eu não fizesse isso, eu estaria perdendo o mercado para empresas que hoje oferecem uma variedade muito maior. É claro que o que eu fazia, eu mantenho, porque é saudável, produtivo. Mas eu tive que ampliar meu leque de possibilidades para conseguir reter, por exemplo, outro tipo de cliente ou outros estilos de alimentação de pessoas que queriam, por exemplo, coisas mais saudáveis. Bem, eu ficaria aqui conversando com vocês sobre esse tema que primeiro eu sou apaixonada, mas principalmente porque mais do que uma competência, é uma sobrevivência para o seu negócio. Estar orientado ao que o cliente necessita é mais do que uma sobrevivência nos dias de hoje. Gravem e memorizem isso. Venda o que o cliente precisa, não o que a sua empresa tem para oferecer. Se esse casamento for positivo, a gente tem uma parceria eterna. Agora, se você ainda é daquelas pessoas que vendem porque precisa vender, sabendo que oferece algo que o cliente não está precisando, talvez você esteja fadado ao fracasso nos próximos anos que se seguem. Cuidado com os estoques do seu cliente. Cuidado para não vender mais do mesmo. Cuidado para não estar vendendo um treinamento de liderança que não serve mais. Cuidado para não estar falando de inteligência emocional de um jeito arcaico, que não é mais o jeito que as pessoas vão entender. Enfim, ficaria por aqui fazendo algumas críticas, porque essas críticas é aquelas que eu faço a mim quando eu vendo qualquer serviço. Cada empresa é uma empresa, cada cliente é um cliente, cada paciente é um paciente. Sobre a minha ótica, conseguir me moldar nesses 3 estilos para melhor atendê-los é o que tem me mantido no mercado há 24 anos. Eu espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso
porque isso requer muita mudança do nosso mindset. Essa semana a gente fala só disso em todas as minhas redes sociais. E para fechar, em agosto tem um lançamento incrível, pensando nesse cliente e exclusivamente nas necessidades que ele tem. Aguardo vocês. Um beijo.